2 domingos que eu não pude dar continuidade ao estudo de Efésios, a pregação no livro de Efésios pela manhã, porque um domingo eu estava com o meu joelho que parecia uma bola, e a gente ficou no castigo lá no Lourenço Jorge, e no domingo passado eu estive pregando na igreja batista, no dia do pastor, na igreja de um pastor muito amigo, o pastor Rafael. Mas com a graça de Deus a gente retorna hoje, e nós vamos estar lendo o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Podemos? Diz assim a palavra do Senhor: por esta casa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro deste Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso e confiança pela nossa fé nele. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Deus Santo, nós cremos que a Tua palavra ela liberta, nós cremos que a Tua palavra cura, nós cremos que a Tua palavra resgata, restaura, e em nome de Jesus Cristo eu quero pedir, Senhor Deus, a glória, que pelo poder do Teu Santo Espírito, a Tua palavra possa realizar coisas profundas em nossas vidas nessa manhã, e que venha se cumprir, Senhor Deus, em nossos corações, em nossa mente, em nosso ser, aquilo que Teu Espírito deseja lançar sobre nós através da Tua palavra. Eu clamo a Ti que se cumpra o que está em Isaías, onde afirma que a Tua palavra ela não volta vazia, antes faz o que lhe apraz. Usa-me segundo a Tua graça, a Tua compaixão, o Teu propósito de abençoar a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estamos. Eu peço que assim seja, segundo a Tua graça, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amados, se vocês lembram, eu vou tentar fazer um pequeno resumo. No capítulo 1 de Efésios, do versos principalmente 3 ao 14, nós falávamos sobre o Deus que no seu coração, desde antes da fundação do mundo, propôs a salvação de cada um de nós. E aí depois ele vai falar sobre Cristo Jesus, onde realmente se concretizou essa salvação, quando Deus dá seu único Filho para morrer na cruz, para que os meus e seus pecados, e os pecados de todo aquele que nele crê, sejam perdoados. E aí Colossenses, é uma passagem que eu amo, Colossenses 2, vai dizer que toda acusação que era contra nós, ela foi riscada e cravada na cruz. Em Cristo Jesus ele disse: tudo está consumado, não há mais nada a ser pago. A partir de agora é somente se arrepender, crer nele e será salvo. E aí depois vai dizer que Deus envia o Espírito Santo para nos ajudar, nos acompanhar, para que essa revelação ela chegue em nós, não somente chegue em nós, para que ela se enraize em nós, e através do Espírito Santo, como eu preguei no domingo à noite, Ele possa nos ajudar, nos convencendo todo dia do juízo, do pecado e da justiça, nos fortalecendo para nos apresentar diante de Deus no grande dia,
Porque no grande dia, quem nos conduzirá até lá será o Espírito Santo, que revela essa promessa de Deus, a concretização em Cristo Jesus. E aí Paulo vai falar que que o Espírito Santo ele foi nos dado como penhor, aquilo que um dia será buscado. E a gente que permanecer até aquele grande dia, diz a palavra do Senhor, o que for fiel, o que permanecer, o que perseverar, esse herdará a vida eterna, a coroa da justiça. Amém, meus amados? E é isso que a gente leu, a gente falou do 3 ao 13. E aí a partir do verso, e tudo isso ele fala assim, para louvor da sua glória. Tudo isso é para a glória de Deus. A partir do versículo 14, Paulo vai orar. Paulo ora para que seja revelado a nós tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz. E quando a gente falou sobre isso, a gente comentava que Ele nos deu autoridade sobre todas as coisas. Quando a gente falou sobre isso, a gente comentava que não precisamos de amuletos, não precisamos de qualquer outro tipo de mediador, não precisamos de objetos, não precisamos de rituais. Jesus Cristo é o nome que é sobre todo o nome. No acesso foi dado a Deus através de Jesus Cristo, que diz Paulo a Timóteo, que é o único mediador entre Deus e o homem. E através do nome de Jesus Cristo se sujeitam principados, potestades, enfermidades, porque a autoridade nos foi dada, a mim e a você. E ele chega a dizer na oração, Paulo orando, falando, olha, eu sei que é difícil de compreender esse negócio, mas eu sei que o Espírito revela para que vocês entendam todo o poder que foi dado à igreja do Senhor, através de Cristo Jesus e através do Espírito que em nós habita. E ele chega a dizer que foi esse poder que nos foi dado, é o mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E é difícil para a gente compreender isso. Às vezes em casa eu fico pensando ou orando, eu falo, Deus, o dia que a gente entender esse negócio, a gente vai mudar a história de onde quer que a gente esteja. O dia que a gente passar a olhar tudo com os olhos espirituais e compreendendo que ainda na vida normal, do trabalho, do entretenimento, da vida conjugal, da vida que seja que a gente for levar, a gente compreender que é uma vida espiritual e que em nós habita o Espírito de poder que nos deu em Cristo Jesus autoridade para repreender tudo e para mudar a história, a gente muda o quadro da nossa sociedade. Por isso que hoje até na escola dominical eu falava, a gente precisa ter entendimento que a nossa vida espiritual não é em alguns momentos. Nós vivemos uma vida espiritual. E aí a gente entra no capítulo 2, quando a gente até comentou que Lutero chega a dizer que ou nós somos um burrinho, ou que somos montados pelo diabo, ou que somos montados por Cristo Jesus. Nunca estamos sem ser montados por alguém. É claro que ele está fazendo uma ilustração para dizer, ou a gente caminha com Cristo, ou a gente caminha com o diabo. Não tem meio termo. Não tem um lugar que tu vai ficar nessa vida que tu vai falar assim, ó, eu estou no meio da vida espiritual. Não dá. Nós somos homens e mulheres criados para viver no mundo espiritual, a imagem e semelhança do nosso Deus. E aí Satanás ele veio para tirar de nós essa vida de comunhão com Deus. E quando ele consegue isso, a gente passa a ter uma vida em comunhão com ele. Esse dia, acho que foi ontem, eu coloquei um post que eu tinha recebido de um amigo, que diz assim, mais ou menos assim, não sei se eu vou lembrar todo, mas fala assim, chega um jovem para o pastor e fala, pastor, eu não era cristão, eu não tinha essa luta toda que eu tenho agora sendo cristão, eu sentia essa dor toda. E aí o pastor fala para ele, é que antes você estava morto, e morto não sente dor. Agora você está vivo e você consegue discernir a vida espiritual que você leva. Você consegue olhar as coisas com os olhos espirituais e não somente olhar, você passa a discerni-la e a viver tudo que está inserido nela, que é o ataque do adversário, que as nossas dores para aqueles que estão aprisionados, se não sentimos, eu oro para que em nome de Jesus venhamos a sentir as dores pelos perdidos, a chorar por esses que não conheceram a Cristo.
Quantos de nós conhecemos pessoas fantásticas, e eu falava isso quando eu pregava no capítulo 2, com pessoas fantásticas, com caráter tremendo, pessoas amorosas, mas que ainda assim, se não entregarem a vida a Cristo, se não arrependerem dos seus pecados, vão para o inferno, mesmo sendo gente boa pra caramba dessa. Eu tenho um ex-cunhado, Christian, e ele foi casado com a minha irmã, casamento, namoraram 300 anos, o casamento durou só um pouquinho. E da onde saiu a minha sobrinha Alexandra, que hoje é mãe, e é onde eu tenho a minha sobrinha neta. E a gente sempre falava, Cristo é gente boa pra caramba, mas não vale onde você tá. Já viu aquele cara que você tem prazer em estar com ele, se você está com ele, você vai rir, o que você precisar, ele está ali para te ajudar. Ele é mais novo do que eu, em alguns anos. Mas gente boníssima, boníssima, um cara parceiro. E às vezes a gente conversando, a gente falava, caramba, Cristo é gente muito boa, mas não adianta, se não aceitar Jesus, sendo gente boa pra caramba, está montado pelo nosso inimigo e vai para o inferno. E aí eu fiquei sabendo há um tempo atrás que ele havia se convertido e se batizado. Mas eu confesso que eu fiquei com o pé atrás, né? Crente incrédulo é terrível, rapaz. Falei, sério que isso é verdade? Porque já teve um tempo que ele já tinha ido para a igreja, se batizado e depois picou a mula, não firmou. E aí eu fui apresentar a minha sobrinha neta. Aí um domingo aí desse aí, na igreja do Metodista de Boa Esperança. E aí ele estava lá. Ele conhecia hinos que eu nem conheço. Botava lá no hétero e ele cantava e eu atrás dele, eu só de butuca assim nele. E aí fechava o olhinho, levantava a mão, daqui a pouco botava a mão no bolso, balançava e cantava, e todo serão, eu falei, Deus, tu és tremendo, gente boa, melhorou, foi transformado, e agora tem seu nome escrito no livro da vida, e agora eu vou rir com ele aqui, vou rir na Nova Jerusalém, em nome de Jesus Cristo, porque não tem meio termo. E aí no capítulo 2, Paulo começa a falar sobre isso, e a gente comentou que é onde tem aquele versículo que a gente mais conhece, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se ensoberbeça. Então ele começa a tratar no capítulo 2 que salvação é graça, é manifestação do favor que nós não merecemos. Tu pode nunca ter roubado, mas tu pode ter sido um grande assassino, mas se tu te converteste, diz a palavra do Senhor que você hoje é nova criatura, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Se você se arrependeu dos seus pecados, Ele é fiel e misericordioso para te perdoar, e dos seus pecados Ele não se lembra mais. Isso é graça, é um favor imerecido. E aí falamos sobre isso no capítulo 2. E aí depois a gente entra naquilo que tem tentado ser o tema da gente, maturidade e unidade. E outra coisa que a gente comentou na escola dominical, né? Deus colocou esse tema no meu coração no comecinho do ano, não sei quantos lembram. A gente não tinha revista da escola dominical, não tinha nada. E hoje a classe foi classe falando sobre unidade, né, Leomar? Sobre comunhão, como unidade em comum. E eu creio mais ainda que o Espírito ele está falando com a gente, ele está nos direcionando. Isso me faz crer um pouquinho que eu não estou tão errado, que alguma coisa Deus ainda fala no meu coração. E meu desejo é que a gente obedeça essa voz. E aí no capítulo 2, a partir do versículo 11, ele vai dizer isso: somos um em Cristo. E aí quando ele fala que somos um em Cristo, que ele está falando? Que antigamente a salvação era somente para os judeus. E aí os judeus ficaram irados que chega um tal de Paulo, que era judeu, e era alguém de muita influência no judaísmo, e começa a dizer, olha só, a salvação é para todo mundo, judeu e não judeu, gentio, da onde for, até os brasileiros podem ser salvos. E Paulo começa a pregar esse negócio que a salvação não está fechada mais só naquele mundinho. Paulo começa a contar talvez a história de Cornélio, Atos, capítulo número 10, que Cornélio era um gentio, mas a Bíblia diz que Deus se agradava da vida de Cornélio, se agradava, mas faltava ainda ele conhecer o Evangelho de verdade, quem é Jesus Cristo. E aí Deus vai dar uma revelação a Cornélio para dizer, Cornélio, você agora tem que ouvir de fato quem é Jesus.
Qual é o plano da salvação? Porque você é uma pessoa dessa, gente boa, até temente a mim, ora, mas você ainda não teve a revelação do Espírito. Mas vai vir um homem aí, manda teus empregados ir na casa de Pedro e fala para Pedro vir aqui pregar para vocês. E aí Pedro vem com essa história, né? Está lá no terração dele e começa a orar, está em jejum. E a Bíblia conta que Deus mostra para ele um alimento, desce do alto alimento no lençol, carne de porco assadinha, né? Para aquele povo que gosta, né? Eu ia falar para Deus, Senhor, rejeita porque eu não gosto desse negócio. Mas Pedro fala assim, eu não como nada impuro, porque dentro do Velho Testamento não poderiam comer as coisas impuras. E está Deus querendo ensinar para Pedro, Pedro, para mim agora, tudo é puro. Se eu que eu criei é puro, se é gente, se respira, a salvação vai para ele também, vai para ela também. Eu não rejeito ninguém. E Deus faz isso primeira vez com Pedro, faz a segunda, faz a terceira. Que cabeça dura é Pedro, cara. Pedro consegue discutir com Deus. Tá Deus falando, come, e ele está falando, Deus levou lá Pedro para o rei do gado e falou assim, filhão, cai dentro, eu estou pancando tudo. Ele fala, eu não quero, é impuro. E até que chega lá, os empregados de Cornélio batem lá na porta e falaram, olha só, meu senhor mandou vir aqui buscá-lo, que tu tem que ir lá pregar, que vai ter um negócio tremendo lá. E aí vai lá, Pedro começa a pregar. No meio da pregação, Deus interrompe Pedro, derrama do Espírito, o povo começa a falar em línguas, e Pedro chega depois, tem que explicar para os judeus, olha, se Deus batizou com o Espírito, quem sou eu para não batizar com água? E talvez Paulo estava pregando isso, a salvação é para todos. E os judeus não ficam felizes com isso. O que fazem? Vão e prendem Paulo. E aí essa é a passagem que a gente termina falando no capítulo 2, que em Cristo Jesus não há mais grego, não há mais judeu, não há mais macho, não há mais fêmea, não há mais escravo, não há mais livre. Todos somos um em Cristo Jesus, mas somos um em Cristo. A salvação ela é para todos. E aí no capítulo 3, que é o que nós lemos, Paulo ele tem que dar uma explicação para esse povo. E olha como ele começa. Por esta causa, qual a causa? Que ele acabou de pregar, que a salvação ela é para todos. Eu estou preso é por causa disso. É por essa causa. Então assim, eu não estou preso por algo qualquer, eu não estou preso por algo ruim. A minha prisão não é porque eu roubei alguém, a minha prisão não é porque eu enganei alguém, a minha prisão não é porque eu defraudei alguém, a minha prisão é que eu estou pregando que o Evangelho da salvação em Cristo Jesus é para todos, em qualquer lugar, de qualquer área, de qualquer classe. Se crê em Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, Jesus Cristo vai te dar a paz que excede a toda compreensão, vai escrever teu nome no livro da vida e vai te encher do Espírito para te acompanhar até aquele grande dia. E aí Paulo fala, é por esta causa que eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. O que é interessante, entendam isso. Paulo está falando que é por essa causa, porque ele está pregando o Evangelho, que eu sou prisioneiro de Cristo. Olha só que loucura que isso é para a minha cabeça e para a sua cabeça. Paulo ele não vê as cadeias onde eles estão, na verdade aqui é a primeira prisão, depois ele ganha o direito de estar numa casa, de estar no que seria hoje prisão domiciliar, né? Paulo já usufruía disso. Ele está numa prisão na sua casa, mas ele não se entende prisioneiro porque tiraram o direito de liberdade dele, de fazer com que ele ficasse dentro de uma determinada casa. Paulo entende que a prisão dele não tem nada a ver com o que o homem pode fazer. A prisão que ele entende é o amor que ele tem por Cristo. A liberdade que ele ganhou em Cristo o faz viver em Cristo. Ele se torna prisioneiro dizendo, olha, daqui eu não saio mais de jeito nenhum, daqui mais ninguém me tira, eu vou viver com ele, por ele, para ele, o que eu prego é por causa dele, o meu pensamento é ele que domina, os meus sentimentos, as minhas emoções eu desejo que sejam movidas pelo Espírito dele, pela revelação da palavra, e é nele que eu vou viver, eu estou preso nele. E aí ele fala assim, eu estou preso nele por causa de vós. Lembra isso aqui? Maturidade e unidade.
Não tem como eu estar maduro se a minha madurez não é revelada ao outro. Vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer, né? Vou pegar aqui o irmão Nuno, né? Com aquela cara de serão. Eu lembro, irmão Nuno, no meu primeiro dia aqui, no dia da posse, eu pregando, estou com essa cara mesmo que está aí, ó. Eu falei, meu Deus, esse homem não está gostando de nada do que eu estou falando. E ele, ó, do começo ao final da pregação, ele, ó, falei, meu Deus, eu vou sair daqui, ele vai me jogar lá pela janela. Aí depois o pastor Nelson falou assim, ele é um tesoureiro. Eu falei, babou. Ai, que complicou esse negócio todo. Mas agora eu vou imaginar o irmão Nuno, né, com a maturidade que ele tem. Se ele chega à maturidade que ele tem, ele fala assim, eu sou maduro. Mas ninguém convive com ele para saber se de fato ele é maduro ou não. Ele não se relaciona, ele não se une a ninguém para que outros possam, caso ele de fato seja maduro, não somente ver, mas também usufruir da maturidade dele. Para que serve a maturidade dele? Para nada. Se ele se isolou e se envaideceu, só serve para ele ir para o inferno. Mas nada além disso. Mas a Bíblia diz que a nossa maturidade, está Paulo dizendo aqui, que é por causa do outro, por causa de vós. Eu cheguei a um patamar de me fazer prisioneiro do Senhor, não faz por minha causa. E esse mesmo Paulo que vai falar em Colossenses, ó, o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Mas se é por causa de vós, se é bom para vocês que eu permaneça vivo, então eu vou permanecer vivo. Mas se eu pudesse pegar um jatinho para o céu agora, seria uma maravilha. Mas ele fala, eu vou ficar por causa de vocês. E Paulo está aqui falando, olha, isso que a gente vai ver mais para frente, esse mistério que Deus me revelou, que me faz ser prisioneiro do Senhor, é por causa do outro, é por causa de vós. E é por causa de vós que eu vivo numa vida de unidade. É por causa de vós que vocês vão desfrutar daquilo que Deus tem me revelado. É por causa de vós que eu sou prisioneiro, porque eu preguei esse evangelho, que Jesus veio por todos e para todos. É por causa dele que eu estou preso. Não existe maturidade, não existe evangelho que não nos remeta ao outro, que não nos leve a querer ser bênção na vida do outro. Do contrário, isso é meninice. Do contrário, isso é infantilidade. Do contrário, isso é religiosidade. Evangelho que não leva o teu conhecimento a desaguar no rio do outro ou no mar do outro, não serve para coisa alguma. Mas Paulo fala, ó, isso para mim é tão sério, eu entendi tanto isso, que eu me faço prisioneiro do Senhor por causa de cada um de vós. E aí no 2, ele vai falar assim, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Paulo está falando assim, se vocês ouviram o que eu estou pregando, vocês vão entender de fato o que eu estou falando e por que estou preso. Não parece uma contradição? Pensa comigo, Paulo está falando para cristãos que estão sofrendo porque o grande líder religioso, o grande líder do evangelho está preso. Então ele está escrevendo para pessoas que ele já entende que é uma igreja do Senhor, que é o povo de Deus. Mas ao mesmo tempo ele abre uma vírgulazinha aí, bota aí entre vírgulas e fala, se é que tendes ouvido. E aí por que eu entendo que Paulo escreve isso? Se é que tendes ouvido. Eu quero estar enganado, mas quantos de nós aqui nessa manhã vai escutar o que eu estou pregando, mas não vai ouvir o que eu estou pregando? Vou melhorar. Quantos de nós vai permitir que isso entre aqui, mas não faça morada aqui, nem aqui? Quantos de nós talvez vai dizer, pô, isso é legal, mas não vai querer praticar? Quantos de nós vai dizer assim, poxa, o pastor até prega com entusiasmo, mas isso não serve para mim? Quantos de nós? Então Paulo ele abre aí, bota duas vírgulas para dizer, olha só, vamos lá Mateus, entre vírgulas é
João, mas é o apóstolo. Para explicar alguma coisa, ele está dizendo, se é que vocês têm de fato entendido esse negócio que eu estou pregando aí, se isso entrou no coração de vocês, que é por causa disso que eu estou pregando para vocês que eu me encontro preso. E aí ele fala algo que começa a mudar a história, que no versículo 3 ele fala assim: pela revelação, como acima, em poucas palavras eu vos tenho dito. Mas eu vou ler mais, para a gente não demorar muito. Eu vou ler até o versículo 6. Quando lerdes o que, no 4, quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Paulo está falando o seguinte, olha só, não há mais separação. E aí, quando eu estava lendo isso, estudando sobre isso, eu pensava, eu não sei se hoje a gente vive tanto isso, mas eu lembro que no começo da minha conversão, principalmente, eu falo sem medo, porque é uma denominação que eu amo, que vivi muitos anos também dentro dela, mas principalmente o pessoal da Assembleia de Deus vivia isso, né? Vou botar assim, né? Se encontrava uma irmã na consagração, a irmã estava de saia, ela falava, dava aleluia, glória a Deus. Passava na rua, via a irmã de calça, já não falava com a irmã, não cumprimentava. Eu creio que o pessoal da antiga tenha vivido isso. Ou outros, quantos de nós, e eu lembro da aula do irmão Ilhomar hoje pela manhã, quantos de nós às vezes olhamos para as pessoas que estão lá fora e nos jactamos, isto é, nos vangloriamos, porque nós estamos salvos e o outro não. Que nós somos aquele que conhecemos a Deus e o outro não. E Paulo está falando o seguinte, olha, tem que parar com essa palhaçada, tem que parar com essa meninice, tem que parar com essa infantilidade, tem que crescer. Vocês têm que crescer porque agora Deus chamou todos para todos estarem nele. Não que antes ele não tenha chamado. Se você ler os Salmos vai falar que Deus é Deus de todas as nações. Se você ler Isaías vai falar para que todas as nações se curvem diante do Senhor. Só que no começo é uma pedagogia, né? Deus começa querendo separar só o povo que é judeu, para que através desse povo todos os outros povos saibam que Deus é Deus poderoso, para que viesse a Cristo e a salvação pudesse alcançar a todos. E Paulo está falando, essa salvação ela é para todos, sem acepção, sem discriminação. E aí ele vai e fala, isso é um mistério que nunca antes havia sido revelado a ninguém. Mas Deus revelou nos novos tempos, e principalmente ele revelou a Paulo. Por que eu falo principalmente? Que a Bíblia vai dizer que Pedro era o evangelista, o pregador para os da circuncisão, o pessoal da lei, e que Paulo é o pregador dos gentios, do povo da incircuncisão. Mas se tu lembras, quando Pedro prega em Atos 2, ali tem gente de todos os cantos do mundo da época, e ele prega e o povo de todos os cantos do mundo se converte. Inclusive a igreja de Roma começa através do pessoal de Roma que está ali em Atos 2, que se converte e depois vai para Roma, e lá começa a igreja do Senhor em Roma. E Deus ele vem manifestando, dizendo, em Cristo Jesus a salvação ela é para todos sem acepção de pessoas. E aí vem Paulo e diz, olha, isso antes ninguém conseguia conceber, mas Deus me revelou esse mistério que esteve oculto. E aí eu não canto nada e vocês sabem disso, né? Mas tem aí a música do Cláudio Claro, da época do tabernáculo de Davi, que vai dizer que o mistério que esteve oculto desde todos os tempos e todas as gerações, mas que agora foi manifesto agora foi manifesto a todos os seus santos. E aí ele vai falar que é Cristo em nós. Foi manifesto através de Cristo esse mistério que esteve oculto. E eu entendo que Paulo ele fala isso com algumas propriedades de tudo aquilo que ele viveu.
você vê que a conversão de Paulo não é uma conversão normal. Ele até chega a falar que eu sou o menorzinho deles. Ele fala aí no texto, mas quem lembra da história, capítulos 9 de Atos, está ele indo prender cristão, matar cristão, e o próprio Senhor se apresenta a ele a ponto de derrubá-lo do cavalo, né? E aí o apóstolo, esse que é enviado diretamente pelo Senhor, e aí Jesus fala com ele: você está me perseguindo, sou eu que estou falando contigo. E aí vai lá Ananias, que Paulo fica cego, para profetizar sobre ele, e Deus já começa falando para ele: olha, vai padecer muito, você vai sofrer muito por amor ao meu nome. Deus fala assim: Ananias, vai lá orar por ele, porque ele é vaso de honra para mim, e importa que ele padeça muito por amor ao meu nome. Deus já chama Paulo falando: Paulo, você vai pregar, esse povo não vai entender, e tu vai sofrer pra caramba. E aqui chega o sofrimento. Paulo, ele está preso, 2, né? Sofrimentos. E se você vai ler Atos dos Apóstolos com atenção, 3 vezes Paulo relata a experiência dele do momento da conversão. Se você vai ler Atos, você vai depois entender que Paulo chega a falar lá em Coríntios, se eu não me engano, que ele fala que ele chegou ao 3º céu e viu coisas que ele não pode nem estar falando para o povo, que o povo ia ficar perdido pra caramba dessa. Mas é esse Paulo que está dizendo: olha só, leia o que eu escrevi, que você vai entender esse mistério que eu estou falando. Por quê? Porque quem lê as cartas de Paulo vai ver que Paulo, né, se fosse no nome, ele não dá ponto sem nó, não é isso que se diz? Ponto, eu sou bom de ditado, vocês sabem disso, né? Ponto sem nó. Paulo, ele sempre faz a questão de explicar tudinho. Ele nunca joga nada assim no ar. Ele toda a palavra, toda a carta de Paulo tem começo, literalmente começo, meio e fim. E ele está falando: debrucem em tudo que eu já escrevi, e vocês vão entender qual é esse mistério que eu estou pregando, e esse mistério que me fez estar preso. Minha pergunta é para nós debruçamos na palavra de Deus? Nós mesmos nos lançamos nela para entender o mistério que esteve oculto e que foi revelado? Nós nos lançamos nela? Eu, terça-feira, acho que foi um dos dias daqui do estudo que eu fiquei mais triste, desde que eu dou estudo. A gente sabe que, lamentavelmente, o estudo quase ninguém vem. E eu tenho muito desejo de pegar algumas pessoas, ou assim, que não vêm ao estudo, né? As pessoas que não vêm ao estudo, e falar assim: ó, eu vou te dar um tema, tu vai dar aula e eu vou estar no banco. Agora aguenta as minhas perguntas, porque eu quero entender que todo mundo sabe tudo de evangelho, tudo que a gente está vivendo. E terça-feira o estudo foi sobre o islamismo, um negócio que está ganhando uma força tremenda, que está tumultuando o mundo que a gente está vivendo. Estudo esse negócio de alguns anos, mas nos últimos praticamente 2 meses eu venho estudando isso para não trazer nenhuma informação errada, para saber o que está acontecendo no dia chamado hoje. Na escola da minha filha o pessoal está falando sobre o islamismo, e a gente chegou aqui e tinha, sei lá, umas 8, 10 pessoas, tinha muito. A gente não quer debruçar na palavra, a gente não quer entender, a gente não quer que esse mistério que esteja oculto. E aí às vezes a gente vê, né, eu falo assim como pastor que conhece um pouquinho à toa de Bíblia, mas eu vejo tanta gente falando um montão de besteira, com costumes e manias que de moda em moda dentro do meu evangelho vem acontecendo cada vez uma moda diferente. E eu tenho que me segurar, porque eu não posso ferir, tem que esperar uma brecha de Deus, para que seja numa conversação, numa pregação do evangelho, a gente possa estar orientando, corrigindo. Mas ainda assim nem todos ouvem, porque em vez de ficar com a Bíblia, prefere ficar com os costumes, com as manias e com as modas, porque a gente não quer debruçar. Paulo está falando só: estou escrevendo para vocês, mas eu já vim escrevendo, ensinando um tempão. Olha aí o que eu já escrevi, e você vai entender esse mistério que esteve oculto, mas que agora foi revelado. Há pouco tempo, João colocou uma postagem nos grupos, e eu não vou lembrar direito, mas fala assim: é campanha contra a maldição, campanha disso, campanha daquilo, oração disso. E aí embaixo vem perguntando assim: o que então Jesus conquistou na cruz? Porque a minha Bíblia fala, que se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres.
onde o Espírito Santo de Deus faz morada, ele não aluga um quartinho para Satanás. Ele não fala assim, eu vou morar aqui, mas eu vou deixar ali um cantinho para tu, uma kitnetzinho. Tem uma sauninha, uma hidromassagem, tudo para vir ali de vez em quando. Eu não creio. Eu creio que se meu Senhor chegou, onde a luz chega, onde o poder do Evangelho chega, onde o poder do Espírito chega, Satanás tem que bater e retirar. Diz a palavra que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos nossas vidas ao Senhor, dos nossos pecados Deus não se lembra mais, e nós somos feitos nova criatura, que Jesus falou para João, para Nicodemos em João 3, nós nascemos de novo, tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, vou repetir, tudo se fez novo. E aí a gente canta aqui, Cléber Lucas, nova criatura sou. Não nascido mais agora de carne ou sangue, mas nascido da água e do Espírito. E aí a gente vê um montão de gente com um montão de costumes e manias, porque não entende o mistério que esteve oculto. Em Cristo Jesus não precisa de emenda, não precisa de adeno, não precisa de jeitinho. Em Cristo Jesus tudo está consumado, teletestai, acabou. Ele pode tentar vir acusar, mas ele está repreendido em nome de Jesus. Ele pode tentar nos acusar, ele pode tentar nos condenar, mas quem nos justifica é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pode tentar trabalhar no meu subconsciente, que aí sim o ser humano tem uma soma, ele tem um subconsciente, ele pode tentar me trabalhar, tentando fazer com que as coisas do passado estejam presentes, mas no momento que eu compreendo e repreendo em Cristo Jesus e digo que eu sou do Senhor, ele tem que bater em retirada, que agora a minha mente ela tem que ser cativa do Senhor. Quem me lavou, quem me purificou, quem me justificou, é o sangue do Deus Todo-Poderoso que se fez carne, habitou entre nós e morreu na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia e nos fez em todas as coisas mais do que vencedores. Por isso tudo podemos naquele que nos fortalece. E é por isso que Paulo começa em Efésios dizendo, eu oro para que essas coisas sejam reveladas a vós. Compreendam. Quer ver uma coisa que talvez aqui alguns se espante? Crente que passa com medo ou com respeito na encruzilhada. Eu não consigo entender esse negócio. Crente que fala nome de demônio, o cara estremece. Meu Deus, entenda quem é Jesus. Ele é Criador. Quem é o demônio por Deus que diz estrela fica aí? Se ele fosse maior, ele tinha expulsado Deus, mas foi Deus que o expulsou. Se ele fosse maior, não estava decretado o final dele, mas Deus já o decretou. Se ele fosse maior, a palavra não tinha dito, eis que vos dou autoridade para expulsar demônios, pisar na cabeça da serpente. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se eu chego, ele tem que sair, porque chegou o Filho do Deus vivo, aquele que é templo e habitação do Espírito de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá para dividir, eu chego, ele tem que saber quem chegou. O problema é que talvez seja com quem chegou, que não conhece de fato quem é Jesus, não é só um religioso, é só alguém cheio de costume, mas não sabe de fato quem é o Senhor. E aí Paulo fala, esse mistério, ele esteve oculto, mas ele foi revelado para fazer todos em Cristo, somente um, ele veio por todos e para todos. Aí no 7, fui feito ministro desse evangelho, segundo o dom da graça, desse favor imerecido de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. O poder é de Paulo? Não, o poder é de Deus, o poder é dele. A mim, aí onde ele fala, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis. Eu amo essa palavra, as riquezas insondáveis. Aí, eu queria muito ter sentado com o Paulo para conversar um pouco com ele, Mateus. Olha o que ele fala. Ele está dizendo que quer que o povo compreenda
o que Jesus Cristo conquistou na cruz. Ele está orando, ele está tentando falar para que o povo compreenda tudo que nós somos e temos em Cristo Jesus e no Espírito do poder. E isso que ele está falando, ele já está encontrando dificuldade do povo entender, que ele entende que o povo só vai entender isso através de oração, pela revelação do próprio Espírito. Mas isso que ele está revelando, que o povo não consegue ainda entender, ele entende, Armando, que é uma porção de tudo que é, porque eles falam que o tudo é insondável. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? O que Paulo está dizendo? Eu vou melhorar. Esses dias vocês estavam conversando lá em casa sobre futebol, vocês sabem que eu joguei um pouquinho, né, João Pedro? Fecha a perna, hein? Eu joguei um pouquinho, e aí a gente conhece um pouquinho, não somente, não é como o Jó disse, eu não conheço só de ouvir falar, eu conheço que vivi nesse meio, então a gente consegue ter percepção de algumas coisas. Um exemplo, ontem o pênalti, que foi o pênalti em cima do jogador do Peru, a câmera não tinha mostrado, eu falei, filha, eu e a Rebeca conversando, eu falei, filha, ele não toca na perna do jogador na hora que ele dá o corte, ele toca na perna do Cueva na hora que o Cueva vai botar o pé no chão. A Rebeca, não foi, eu falei, filha, foi. Quando mostra por um outro ângulo, aí mostra justamente o que eu falei, quando ele vai colocar o pé no chão, é que a perna do zagueiro tira a perna dele. Por que isso? Porque a gente jogou, a gente sabe como que reage o corpo, a gente sabe como como são alguns dos dribles. E aí, só que dentro desse que eu sei, do todo que eu sei, está muito longe de ser um todo que o Tite sabe. E aí Paulo está querendo, aí eu estava ontem tentando falar para a filha, entenda isso aqui, que esse é o que eu sei, que me foi revelado, que é mais do que um montão, que nunca viveu no mundo do futebol. Mas ainda está muito longe de ser o todo. O que Paulo está falando? Olha só, o que eu tenho, essa revelação que eu tenho, eu quero que você entenda, mas eu quero também que tu entendas que a gente tem muito mais, que as coisas de Deus são insondáveis. Meu Deus, imagina o que Deus tem para te revelar. Tu consegue entender? Se você buscar a Deus, se você se consagrar, se você tiver uma vida de oração, de santidade, de leitura da palavra, o que Deus tem para revelar a cada um de nós, o que Deus pode fazer enquanto nós, pessoas individuais, e o que Deus pode fazer enquanto igreja metodista em Curicica. Tu consegues alcançar isso? Ele diz que é insondável, e olha que o que Paulo tinha já era coisa pra caramba a beça. Era coisa que mudou a história, mas ele ainda fala que Deus tem muito mais para mostrar. E aí ele vai dizer, insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Amados, a gente vai passar um pouquinho, mas me ajude, por favor. Qual é a função de todo esse mistério? Qual é a função de toda essa revelação? Qual é a função de toda essa maturidade? Qual é a função? É fazer com que os outros conheçam. Entenda, por favor, em nome de Jesus. Tu pode ter a vida mais piegas que tiver. Tu pode ser a pessoa com o coração mais aquebrantado que seja. Tu pode ter o conhecimento de Bíblia maior que possa ter. Tu pode ter uma vida de 300 horas por dia de oração. Se tua vida não alcança o outro, você não é nada em Cristo Jesus. Você ainda não compreendeu o mistério que estava oculto e que foi revelado pelo Espírito de Deus. Paulo fala, isso tudo foi me revelado por causa de vós. Se tu não alcança o outro com o que tu tens, com o que tu sabes, se tu não olha o outro com desejo de misericórdia, de compaixão, de colocá-lo de pé, de fortalecê-lo no meio da fraqueza, de abrir o entendimento dele, de ter paciência, de ser bondoso, de ser longânimo, de ser benigno, de viver uma vida de compaixão, o teu evangelho não é nada. Não é nada diante do Senhor, que Paulo fala, tudo isso que eu sofro, tudo isso que eu tenho, tudo isso que me foi revelado é por causa de vós, é para fazer conhecer a vós.
Quando eu falava aqui do estudo do islamismo, até conversava com o Ed. Eu falei, Ed, Deus sabe, minha família pode dizer um pouco para vocês o quanto que eu busco estudar. E é claro que isso é bom para mim, isso é óbvio. Mas Deus sabe que eu não faço por causa de mim. Eu faço para poder ser o melhor que eu consigo ser em Deus para cada um de vocês. Gente, poderia muito fácil eu estar aqui pregando as mesmas coisas. Eu estou aqui 1 ano e meio, né? Um pouquinho mais. Perguntar a vocês qual foi a vez que eu repeti uma pregação. Aí tem o pessoal que anota. Fala para mim, qual foi a vez que eu repeti a pregação? O que vocês estão me vendo ler hoje sem ser a Bíblia? Nada. Isso não é para glória de mim, não. Por favor, entendam. Isso é uma busca que eu tenho de tentar ser o melhor para vocês, de dar o meu melhor para vocês, daquilo que Deus me revela e pode me revelar, eu compartilhar com vocês, para que vocês também cresçam. Aquilo que vocês acham bom, retenham. O que acham que é ruim, joga por terra. Mas faça como os bereanos, examine tudo pela palavra de Deus, diante da Escritura, e veja que se eu prego é Bíblia e se não é Bíblia. Veja se o que você crê é bíblico, é revelação daquilo que estava oculto, ou se é costume, ou se é tradição, ou se é crendice. Mas se renda sempre a palavra de Deus. E o grande problema é que a gente não consegue mais entender isso, que a nossa vida, aquilo que me foi dado, revelado, não é para eu ser melhor do que o outro, não é para eu falar que eu sei que o outro não sabe, não é para eu poder julgar o outro, não é para eu dizer eu faço e o outro não faz. O que eu sei, o que eu tenho, o que eu faço, é para que aquele que está caído ele seja colocado de pé, o que está perdido seja achado, o que está prisioneiro seja liberto, para que a glória de Deus seja manifesta sobre todos e o nome do Senhor seja glorificado. Isso é maturidade, isso é unidade, isso é o que Paulo está dizendo aqui. E demonstrar a todos, não tem exceção, não faz clubinho, é para todos. E aí no 10, e foi assim, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a glória de Deus. Vamos terminar aí, mas escuta o que ele fala. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Ele fala que, quem aí já viu pelo menos esse desenho animado, um diamante? Né? Pelo menos desenho animado, quem viu o desenho do Pica-Pau, do Tom Angélico, sabe que tinha muitos desenhos antigos, né? O diamante. Você vê que aquele diamante, ele brilhando, ele tem um montão de faces, não é assim? Consegue me alcançar, gente? Um montão de faces, de quadradinho, de retângulozinho nele. É um treco só, mas com um montão de faces. No original, o mais perto que a gente pode chegar dessa palavra é isso. Está dizendo que Deus ele trabalha numa multiforma. Quer dizer, imagina assim, diamante com um montão de faces. É Deus trabalhando no meio da comunidade de Curicica, no meio da metodista em Curicica, de formas diferentes, de maneiras diferentes com cada um. Por isso que somos membros que completamos um só corpo, né? E aí eu vou usar aquela musiquinha que eu sempre uso aqui da antiga, cada um no seu quadrado, mas não no quadrado individual, o quadrado que juntos, vamos dizer assim, vão completar esse diamante que é valioso pra caramba, a peça que tem que ser lapidado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. E ele está falando que essa multiforma, essa variada maneira de Deus trabalhar, ele confiou à igreja. Aí me perdoa a expressão, não fiquem chateados com escandalizado não. Deus é muito doidão. Eu não acho outra palavra. Ele vai confiar a mim e a você que essa multiforma dele seja conhecida a todos os povos, línguas e nações. Gente, quando eu olho para mim, eu falo, Deus, como o Senhor vai confiar, vai me dar essa responsabilidade
que ao mesmo tempo é o privilégio de fazer outros conhecerem quem tu és, o teu amor. A Bíblia fala que aqui muito foi perdoado é porque muito foi amado. E aí vem aquela historinha que Jesus, o dono lá da fazenda, chama um 6 horas da manhã, o outro às 9, meio-dia, 3 da tarde, às 5 horas ele chama o outro, dando o mesmo salário para cada um, mas os caras não conseguem entender isso. Quando chega às 6 horas, que é a hora dele pagar cada um, ele ainda faz o contrário, ele começa do último para o primeiro. Quer dizer, o cara que chegou primeiro, além de ter trabalhado mais, vai ser o último a receber. Olha, doideira. Mas ele está falando que o Evangelho é isso, é graça. E aí no final da parábola ele vai dizer assim: é mal aos teus olhos, parece mal aos teus olhos a minha bondade, a minha benignidade. É multifaceta de Deus, é multiforma de Deus. Tu tem que entender, tu tem que dizer: Deus, muito obrigado porque ela me alcançou. Muito obrigado que o Senhor confiou isso a nós. Muito obrigado que eu sou um veículo para isso, eu sou um instrumento para isso. Eu sou um servo, eu vim para servir, para que isso se cumpra. E o grande problema da gente é que a gente fica olhando para o outro, julgando o outro, querendo entender como Deus está agindo na vida do outro. Deus é Deus que vai trabalhar na vida do outro e vai trabalhar na sua, se você parar de prestar atenção na vida do outro. Preste atenção só se for para ajudar, só se for para socorrer. Do contrário, deixa o Espírito, que é multiforme, trabalhar no meio da igreja metodista em Curicica para a glória do Deus vivo. E aí, ele diz que isso não é, lembra Efésios, que ele vai dizer lá em Efésios 6, daqui a pouco a gente vai chegar lá, quer dizer, daqui a uns domingos, porque nossa luta não é contra carne e sangue, ele vai dizer que é contra principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. E aí, gente, entenda, de onde que vem tudo isso? Não vem dos nossos méritos, vem em nossa fé nele. A nossa fé tem que estar em Cristo, somente em Cristo. Tem gente que tem fé no pastor, no irmão, na irmã de oração. Por favor, não estou falando aqui que nós não temos que olhar pessoas como referência e saber, ó, dali vai vir água boa. Porque a gente sabe que tem um montão de fonte que vem água contaminada. Não é isso que eu estou dizendo. A gente precisa entender que até isso que tem na vida do outro é por causa de Cristo. É sempre por causa dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Nele nos movemos. É nele. Tudo vem dele, mas Paulo está falando, vindo dele, isso vai acontecer em nós e através de nós. E aí ele usa uma palavra que no grego ela é muito forte. Para a gente ela não tem tanto esse significado, até porque a gente usa pouco no português. Ele usa a palavra ousadia. Quer ver? Quantas vezes essa semana você usou a palavra ousadia? Quantas vezes você leu a palavra ousadia? Não é muito usada em nós, mas para o grego, ela tem um significado que a melhor maneira que eu encontro para mostrar é Davi quando vai enfrentar Golias. Ele não está preocupado com o que os outros acham, ele não está preocupado com o tamanho do inimigo, do adversário, ele só olha para Cristo e fala: eu vou te derrotar. E olha que é uma multidão que está ao redor de Davi, tanto do exército inimigo, como do próprio exército, que ficou acampado um tempão cheio de medo de Golias. Davi não quer saber de nenhum deles. Tanto é que ele fala: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Que é ousadia, é isso, você não está preocupado com a circunstância, com a situação. Você enfrenta convicto daquilo que você está fazendo. Aqui ele fala que essa ousadia, essa convicção está em Cristo Jesus. Amém, amados? E aí o último versículo, que é só o final do que Paulo ele quer dizer. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo é um homem muito interessante. Ao mesmo tempo que às vezes a gente olha Paulo como um cara grosso, não é? Tem às vezes que você fala assim: pô, esse cara é marretão pra caramba. Por exemplo, eu falo mais língua do que vocês todos.
A gente fala assim, pô, que cara soberbo. Mas ao mesmo tempo ele tem umas coisas de uma humildade tremenda. Ele está falando sobre o mistério que foi oculto, está tentando fazer o povo entender, ele está orando pelo pessoal, mas aí ele termina aqui essa parte dizendo, peço-vos. Não podia falar, eu apóstolo do Senhor, que recebi a revelação, vos digo. Não, ele fala, peço-vos, não desfaleçais, persevere. Domingo, quarta-feira, pregando sobre a volta de Cristo, e eu falava sobre isso, sobre perseverar. Não desista, não desfaleça no caminho. E aí ele está falando, nessa prisão que eu estou vivendo, não deixa que ela te abata. Isso é para a glória de Deus, é porque o mistério está sendo revelado, é por causa disso. E aí ele faz esse pedido, não desfaleça. Igreja, não desfaleça. Não permita ser contaminado por um montão de barulho que fazem. Não permita ser incomodado pelo que esse mundo está apresentando, nos tirando do foco principal, que é Cristo e ser igreja do Senhor. Porque esse mistério ele foi confiado a mim e a você. Ele foi revelado a cada um de nós. Amém? Vamos guardar essa palavra na tábua dos nossos corações. Vamos orar ao Senhor para que ela produza vida em nós. Porque temos a convicção que o céu é de verdade, mas que o inferno também é de verdade. Temos a convicção de que Deus ele nos resgatou, mas que Ele também nos chamou para resgatar outras vidas. Temos a convicção que foi revelado o mistério, para que através de nós Ele seja revelado a outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, se você deseja,